O mundo mal havia se recuperado do colapso financeiro que atingiu os Estados Unidos em 2008, quando a nova crise econômica chegou este ano à Europa. Grandes nações decretaram estado de emergência e algumas, por pouco, não faliram, ou seja, não puderam cumprir seus compromissos. O desemprego da chamada zona do euro é o mais alto da história. E aqui no Brasil? Bem, no Brasil, o governo corre para não ser atingido por mais uma recessão. E nós vamos ver agora o que aconteceu em resumo de importante na economia em 2011. Dentre tantos fatos ocorridos nesse ano que passou, com certeza a crise econômica da Europa foi uma das principais marcas de 2011. A turbulência vivida pela zona do euro mobilizou o planeta e colocou os 5 continentes em estado de alerta. Irlanda, Portugal, Grécia, Espanha e Itália se declararam incapazes de arcar com suas dívidas externas e gastos internos. A Grécia anunciou falência e medidas de austeridade foram tomadas. Houve redução de investimentos em educação, saúde e emprego. Um pacote semelhante também foi aprovado na Itália. As medidas causaram revolta e geraram protestos. Na Inglaterra, o desemprego foi o motivo das ondas de violência e manifestações. O colapso financeiro na Europa foi causado pelos pagamentos de previdência social e pela dificuldade de alguns países manterem o euro como moeda. Mas não foram somente os europeus que passaram 2011 no sufoco. Este ano, os Estados Unidos quase deram o primeiro calote da história do país. Com uma dívida de mais de 14 trilhões de dólares, a nação mais poderosa do mundo aprovou um projeto de lei para elevar o limite de débito do país 2 horas antes do prazo final dado pelo Tesouro americano. A negociação entre democratas e republicanos durou semanas. E se não fosse fechado a tempo, aposentadorias, salários de servidores e até combustível para carros oficiais seriam cortados. O Brasil conseguiu se manter de pé diante deste caos. A economia sólida, somada à democracia consolidada, fez com que o país se destacasse perante o cenário internacional. Em dezembro, a diretora do FMI, Christine Lagarde, solicitou ao Brasil ajuda aos países europeus para saírem da situação na qual se encontram. Uma posição bem diferente de alguns anos atrás, quando eram os brasileiros que batiam na porta dos países ricos em busca de dinheiro. O governo federal também tem trabalhado para isso. Desde que a presidenta Dilma Rousseff assumiu o mandato em janeiro, medidas importantes foram tomadas em relação à economia. Logo no início do ano, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentou pacotes de proteção da indústria, do setor agrícola e de serviços. Entre junho e julho, começou a isentar alguns setores do IPI com o objetivo de estimular o consumo e reajustar outros para aumentar a arrecadação, como o de carros importados. Para incentivar o empreendedorismo, foi sancionada a lei que amplia o rol de empresas que se enquadram no Simples Nacional. Os últimos números sobre o PIB, que é a soma de toda a riqueza que o país produz, mostra que o Brasil precisa continuar alerta em relação aos acontecimentos do mundo. No entanto, espera-se que com a aprovação da DRU, desvinculação de receitas da União, o governo tenha um fôlego a mais para manter o equilíbrio fiscal do Brasil, já que poderá continuar a gastar livremente até 2015 20% dos recursos que arrecada, ou seja, cerca de 62 bilhões de reais. Bem, a única certeza que nós temos até o momento é de um ajuste fiscal na Europa, ou seja, um controle maior dos países com relação à receita e despesa. Nós temos a honra e a oportunidade, o prazer de receber aqui o Dr. Marcel Solimeu. Dr. Marcel, qualquer pessoa hoje, neste princípio de verão, às vésperas de 2012, pergunta o seguinte: vai acontecer alguma coisa nos Estados Unidos e na Europa? E em que medida isso vai nos afetar?
Bom, eu acho que nós temos várias possibilidades de desdobramento, tanto na Europa como nos Estados Unidos, embora a situação da Europa hoje seja mais grave e mais difícil que a dos Estados Unidos. Mas o mais provável é que não haja uma ruptura, uma coisa muito dramática, como a ruptura do euro ou de algum país saindo, mas que também não resolvam o problema. Ficam tomando medidas paliativas e para tentar resolver o problema num prazo mais longo, para poder dosar os sacrifícios que vão ser necessários. Eu pergunto para o senhor o seguinte, só com ajuste fiscal dá para sair do buraco? Não dá para sair só com ajuste fiscal, porque para você fazer o ajuste fiscal, você reduz o emprego, você reduz a produção, você reduz a arrecadação, que te obriga a cortar mais gastos. Então, é preciso algum crescimento também para a economia poder sair. Mas, na minha visão, não há saída de curto prazo. O problema foi se agravando por muitos anos, que é um problema de excesso de consumo em relação ao que a nação produz. E, gradativamente, isso vai ter que ir sendo ajustado. Não há solução rápida, não há solução fácil. Quer dizer, uma parte da população da Europa consumia mais do que poderia produzir. Exatamente. Aí tinha que se endividar para trazer coisa de fora. E os benefícios que foram sendo dados para quem trabalha, para os aposentados, tudo isso tem um custo para o país que, enquanto os empregos cresciam e as nações exportavam, era suportável. Na hora que a China entra no mercado e começa a roubar empregos, roubar produção, roubar exportação dos outros países, eles vão ter agora que se ajustar a essa nova realidade. A situação dos Estados Unidos é diferente. Eles não estão na iminência de insolvência, está tudo tranquilo. O problema lá é de falta de crescimento, é desemprego. É falta de crescimento e, por causa disso, o desemprego. Nos Estados Unidos, houve um excesso de gastos, o consumidor americano gastava em excesso e agora ele está tentando recompor a poupança dele ao invés de gastar, porque muita gente perdeu grande parte da riqueza. Quando tinha uma casa que valia 150 mil dólares, chegou a valer 300 mil dólares e agora ele não consegue vender por 120. Então houve um empobrecimento. Então ele está tentando recompor a poupança dele, ao invés de consumir. E o governo joga dinheiro, as toneladas no mercado, para tentar estimular o consumo. Esse dinheiro vai para os bancos e não volta para a economia e o consumo não cresce. Mas os Estados Unidos é uma nação muito flexível. Então eu acredito que mais rapidamente ela vai voltar a crescer, embora comece lentamente. Mas acho que se recupera muito antes do que a Europa. Tá bom. E os países asiáticos vão crescer? A China vem crescendo aquelas taxas extraordinárias, mas já está enfrentando problemas com inflação e outros problemas de excesso de valorização dos imóveis e está tentando reduzir um pouco o crescimento. Mas quando se fala reduzir de 11 para 9 ou para 8... Não altera nada, né? Não altera nada, ainda é muito forte esse crescimento e isso vem ajudando a vários países, inclusive ao Brasil, porque grande parte das exportações brasileiras de alimentos e de minérios vai para o consumo da China. E é esse consumo que está mantendo preços altos para os nossos produtos. O que aconteceu no mês de outubro que zerou tudo? Caiu, aumentou o desemprego, o Brasil não cresceu nem 0%. Por que em outubro? Mas já vinha desacelerando antes de outubro. É que os dados saem com atraso. Então, os nossos dados lá do SCPC, que são diários, já estavam apontando um crescimento menor das vendas desde agosto. Agora, quando saiu o dado de outubro, com esse atraso, parece que foi de repente, mas não foi. Inclusive a indústria já vem caindo praticamente desde o começo do segundo semestre e continua com uma situação muito difícil. Muito bem, eu quero agradecer penhoradamente o tempo, a presença e o conhecimento
do professor Marcel Soromeu, economista, membro do corpo da histórica e importante Associação Comercial de São Paulo.